Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E quem tá hoje de volta aqui com a gente é um dos nossos bests que vocês gostam muito também, que é o Professor Hawk. Professor Hawk, que hoje vocês vão notar tá um pouquinho diferente, né? Tá deixando o cabelo crescer, né? Então aí provando para todo mundo que ele não é calvo, ou pelo menos ele tinha opção. Então tá aí, né? Tá aí já com cabelos visíveis o Professor Hawk. Mas não é por causa da cabeleira do Rock que nós vamos aqui reagir ao vídeo. Nós vamos reagir a esse vídeo porque eu achei interessante o título. Platão era comunista? Questiona Professor Hawk. E aí o subtítulo é mais interessante ainda. A história do dinheiro. O que vocês acham? Aula 1. O cara tá dando aula de a história do dinheiro, hein? Interessante. Interessante, professor. Muito bem. Então tá. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Oi, no vídeo de hoje eu quero falar de um assunto que pouca gente comenta e é de extrema importância. Quero voltar no tempo e entender como que os grandes pensadores do Ocidente, os grandes filósofos gregos, pensavam e refletiram sobre economia. A economia não existe do jeito que a gente conhece hoje em dia naquela época, mas exatamente naquela época ela começou a tomar uma forma diferente. E é difícil a gente separar, nos dias de hoje, economia de filosofia e de política. E os grandes pensadores e idealizadores da filosofia e da política. Tá bom, hein, Sr. Rock? Começou acertando, né? Não sei se conscientemente, mas é isso. A filosofia, a sociedade, tudo é decorrente da economia, se você quiser. Se você quiser ser mais preciso, das relações de produção. Tá? Agora, não sei se essa transformação pode ter o marco na Grécia, mas enfim, isso depende do recorte que ele vai abordar aí. Não vamos colocar aqui, né, a carroça na frente dos bois. Vamos esperar para ver o que o Hawk vai falar. Então, achei que ele ia começar antes. Achei que ele ia começar antes na história do dinheiro, mas ok, ele já está indo lá para a Grécia, por isso ele está fazendo aqui a referência a Platão. Então tá, vamos ver como é que ele junta Platão, a história do dinheiro, enfim, vamos lá. Pelo menos no pensamento ocidental, são os gregos. E o que eles pensavam sobre economia? Pouca gente fala disso. E no vídeo de hoje eu quero explicar para vocês qual é o pensamento econômico do Platão, do Aristóteles. Claro que a gente tem que ter cautela, né, nessa análise para entender os contextos diferentes. Aquela realidade tinha limitações contextuais que hoje não cabe talvez a gente usar as mesmas métricas ou a mesma linguagem ideológica para falar deles. Mas alguns dos princípios que posteriormente nós vamos assistir sendo desenvolvidos na economia, talvez já começaram a ser falados pelos gregos, pelos grandes filósofos gregos. Então vamos começar o vídeo e vamos voltar no tempo para começar a falar do começo da história da economia. Como todas as pessoas, os primeiros humanos se depararam com o problema econômico da escassez, que para eles era sobre encontrar alimentos suficientes, mas não existia economia no sentido de uma coleção de fazendas, comércios, fábricas. Naquela época, antigamente, os humanos sobreviviam na floresta, coletando frutas e matando animais. Foi somente quando formas econômicas mais complexas, como aquelas na Grécia e na Roma Antiga, começaram a aparecer que as pessoas começaram a pensar sobre questões econômicas. Pô, mano, mas aí você tá pulando uma galera, hein? Você tá pulando aí, tipo, todas as civilizações ali do Crescente Fértil, toda a Antiguidade Oriental, né, todo o Extremo Oriente. Você está indo direto para a Antiguidade Clássica? Não. Né? Não. Você está pulando ali, cara, tá? Eu acho que eu sei por quê. Né? Mas eu vou ver se é isso mesmo. Vamos dar mais algum tempinho pro Rock. Mas não, tá, gente, assim. Para a gente acrescentar alguma coisa aqui e fazer um debate sobre isso, é o seguinte, nós nos desenvolvemos ao longo da pré-história como caçadores-coletores nômades. Então, essa seria, vamos dizer assim, a base da nossa economia. Tá? Quando que isso muda? Isso muda, né, num período que nós podemos chamar
de revolução neolítica, onde vai acontecer o processo de sedentarização de algumas dessas populações. Esse processo de sedentarização dependeu do início da prática da agricultura, né? Pastoreio, já se tinha alguma coisa, ou pelo menos já se tem a ideia que já se tinha alguma coisa, já se carregava alguns animais, algumas populações seminômades, enfim, mas a coisa acontece com esse processo de sedentarização. Neste processo de sedentarização, isso vai acontecer de diferentes maneiras, né, geralmente associado a algum evento específico, mas em linhas gerais, o que a gente tem que entender é que neste processo vai acontecer também em algumas dessas populações o estabelecimento da propriedade privada da terra, onde vai haver uma substituição da família comunal pela família privada. E nesta, então, nasce a propriedade privada. Este processo, ele desemboca nas primeiras civilizações que já vão ter uma economia baseada na propriedade privada, uma economia agrária, com produção em escala, com divisão social do trabalho, em alguns casos, inclusive, com bastante nível de especialização. Não havia uma economia monetária predominante antes do período clássico. Isso é verdade. Entretanto, aquilo que faz nascer a economia monetária já é do período da Antiguidade Oriental, por exemplo. Então, é complicado você começar a explicar o desenvolvimento da economia atual, da economia capitalista, da economia baseada na propriedade privada, na sociedade que utiliza a moeda para transações econômicas, a partir do período clássico. Por quê? Porque você não vai contar, por exemplo, como que acontece o aparecimento da unidade de conta. E se a gente for entender o que é a moeda, nós vamos entender que a determinação mais importante, mais determinante da moeda é justamente o fato dela ser unidade de conta. E a unidade de conta nasce antes da moeda metálica e antes dela ser utilizada como ela vai ser utilizada na Antiguidade Clássica, que é Roma, basicamente. Não só, mas para que vocês entendam. Então eu já acho complicado o Rock começar daí, porque ele está dizendo aqui que isso é a aula 1, então não tem uma explicação dele do período que antecede ao período greco-romano. E a gente está falando de um período muito longo, milhares de anos de desenvolvimento da economia, de civilização, de divisão social do trabalho, milhares de anos até chegar no período clássico, que é onde ele está começando aqui o vídeo dele. Os primeiros pensadores econômicos foram os filósofos gregos, que iniciaram a tradição do pensamento ocidental, da qual economia é parte. Suas ideias floresceram depois de Então, assim, isso também aí tem uma grande pitada, como tudo que o Rock produz, tá? De orientalismo. Sabe, em que sentido? De achar que a filosofia, que o pensamento econômico, que essas coisas nascem na Grécia. Sendo que a tradição oriental já vinha desenvolvendo essas artes literalmente milênios antes. Economia, filosofia, tudo isso já vinha sendo trabalhado milênios antes. Veja, eu não estou aqui dizendo que os gregos são os inúteis, que é para jogar tudo fora, que é uma bobagem, mas não, gente. São construções históricas. Para que os gregos pudessem desenvolver o que desenvolveram, a gente tem que levar em consideração a massa crítica de sua época. Veja, o mundo grego que vai desenvolver a filosofia, por exemplo, a gente tem como berço da filosofia, pelo menos oficialmente, isso é mais controverso, uma colônia grega na Ásia. Então havia troca cultural com o Oriente.
Então, este acúmulo de conhecimento que vai ser também desenvolvido pelos gregos é muito anterior a isso. Então, classificar dessa maneira o conhecimento ocidental, civilização ocidental, busca inconscientemente incutir em quem está buscando esse conhecimento uma ideia de superioridade europeia, de superioridade dessa dita civilização ocidental. Isso também é uma forma de racialização, como praticamente tudo que o Rock explica. Milênios de anos de luta para criarmos as primeiras civilizações. Mas muito antes disso, os humanos plantaram as sementes da vida econômica através do aprendizado de domar a natureza para as nossas necessidades. Por exemplo, quando o primeiro fogo foi aceso, os seres humanos puderam fazer novas coisas daquilo que encontravam na natureza. Construíram potes de argila e cozinharam refeições usando plantas e animais. Por volta de 10 mil anos atrás, veio a primeira revolução econômica. Um bando de humanos inventaram a agricultura quando descobriram como crescer plantas e domar animais. Mais pessoas podiam sobreviver em uma terra e se agrupar coletivamente em vilas. Nesse começo, Veja só, então agora ele está fazendo essa regressão que eu disse para vocês que é necessário, mas vejam como é contraditório com a afirmação que ele dá no início de que a economia começa na Grécia. Como que o cara que disse que a economia começa na Grécia imediatamente começa a remontar uma história do desenvolvimento da economia milhares de anos antes? Civilizações com economias complexas apareceram na Mesopotâmia, onde fica o Iraque hoje. Um significado importante da palavra complexa é que as pessoas... Esse mapa que está na tela é o crescente fértil, tá? Então, onde vai ter o desenvolvimento da Antiguidade Oriental. Então, vai ali desde o delta do Nilo, né, passando ali pela região da Palestina e depois ali com os vales ali do Rio Tigre e do Rio Eufrates, da Mesopotâmia histórica. Então essa areazinha verde ali, que vai ser onde vão se desenvolver as civilizações clássicas da Antiguidade Oriental, né? Os povos que vão se desenvolver na Mesopotâmia e o Egito. E ali também vão se desenvolver os hebreus, embora esses tenham aparecido bem depois do que civilizações da Suméria, da Acádia, enfim, e do Egito. Pessoas não precisam produzir sua própria comida hoje em dia. Se a gente quiser comprar comida, nós vamos no supermercado, sem jamais ter que aprender ou lidar com essa atividade de agricultura. A Mesopotâmia continha grupos de pessoas que jamais tinham cultivado cevada ou tirado leite de uma cabra. Eles eram os reis que governavam as cidades e os seus sacerdotes no comando dos templos. Complexidade econômica era possível devido às pessoas terem se tornado tão boas no cultivo de grãos e na pecuária que os agricultores podiam produzir mais do que necessitavam para si próprios. Tá, mas calma aí, vamos lá. Assim, de fato, vai haver o desenvolvimento da técnica. Esse é o processo, né, que começa com o início do cultivo até o estabelecimento do modo de produção asiático, tá? Que a gente também pode chamar de servidão coletiva, que é como esses povos viviam. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aí é o conceito de modo de produção. Isso é muito importante. Por quê? Porque toda a sociedade, né, humana, necessariamente, para existir, precisa de um modo de produção. E, resumidamente, o que é um modo de produção? É uma maneira de uma sociedade produzir o seu sustento, sua riqueza. E isso vai ter impactos políticos. Por quê? A forma como se organiza essa maneira de produzir o sustento de uma sociedade também determina a estrutura política dessa sociedade. Ou seja, determina quem manda e quem obedece. Ou se existe quem manda e quem obedece. Estão entendendo? Então, beleza. O modo de produção asiático ou servidão coletiva vai ser o primeiro grande modo de produção deste período de desenvolvimento das sociedades humanas ali no crescente fértil. Veja, já é um modo de produção baseado na propriedade privada da terra, que era o grande meio de produção da época. O que aconteceu? Os indivíduos privados, produto daquele processo de revolução neolítica que eu estava explicando aqui há pouco tempo, vão fazer, entre aspas, um acordo entre si. Para quê? Para que eles consigam estabelecer o monopólio da violência sobre aqueles que não conseguiram garantir a propriedade da terra. Veja, naquele processo de revolução neolítica, nós vamos ter a divisão social do trabalho, que
começa como uma divisão a ser realizada por aptidão. De novo, eu estou falando em linhas gerais, cada sociedade vai ter uma construção específica, eu estou falando em linhas gerais para vocês entenderem um exemplo de como pode se dar este processo, beleza? Então tá, massa. Por aptidão. Nessa de dividir por aptidão, o que acontece? Aquele que sabe plantar, planta, aquele que sabe construir, constrói, aquele que sabe fazer a segurança, que sabe lidar com as armas, os mais espertos, vão se transformar naqueles que cuidam das terras, que cuidam dos outros, que são os donos das terras, percebem? Vai haver um grupo social, nesta divisão social do trabalho, que se transforma na classe proprietária. Da organização desses, se estabelece uma forma de exercer um poder monopolista da violência cotidiana a ser aplicada para que aqueles outros indivíduos que não são indivíduos proprietários possam produzir o suficiente para si e mais um excedente. Então, se insere na sociedade a noção de produção de excedentes. Esse excedente, produzido por aqueles que não são os indivíduos proprietários, deve sustentar os indivíduos proprietários e aqueles que auxiliam os indivíduos proprietários a exercer a sua dominação de classe. Dentre estes, com papel destacado, os sacerdotes, que se associam à classe dominante, referendando o poder da classe dominante como se essa fosse a vontade dos deuses, para que assim, também, através de uma dominação cultural, conseguissem auxiliar na aplicação da violência cotidiana e sempre permitiu a extração do excedente do trabalho da população dominada. Então não é, por isso que eu achei bonitinho aqui a simplificação do Rock, que eles aprenderam e aí começaram a produzir mais, gerou um excedente. Não, foi um processo de dominação de uns indivíduos sobre os outros. E veja, gente, isso foi extremamente produtivo para a época. Foi revolucionário para a época. Porque com esse excedente do trabalho a ser gerido por indivíduos que não trabalham, pelo menos em um trabalho produtivo, no sentido de produzir o próprio sustento, permitiu, por exemplo, a estes manterem tropas, soldados, indivíduos a aplicar a violência cotidiana que podiam, inclusive, exercer dominação sobre outros povos, expandir para novas terras cultiváveis, encampando populações que não eram capazes de alimentar tais indivíduos capazes de fazer a defesa contra esses que já tinham esse tipo de organização. Estão entendendo? É um processo violento de dominação que está acontecendo ali, mas que foi altamente produtivo, foi um salto de produtividade que fez com que esse modelo de organização, se você quiser pode chamar de civilização, por quê? Porque nós estamos falando de sociedades de Estado, porque essa associação entre indivíduos proprietários nada mais é que o nascimento do Estado, que nasce, portanto, para garantir a propriedade dos proprietários. Esse modelo baseado na força de Estado é mais eficiente, mais produtivo, é dominante e se estabelece naquela região, formatando grandes impérios. Neste processo também vai haver um aprofundamento das relações econômicas, o desenvolvimento do modo de produção, se vocês quiserem. Porque vejam, como conseguir gerir uma produção para populações que poderiam chegar na casa dos milhares, fazendo com que não houvesse carência de determinados produtos. Veja, você não tinha algo que os liberais adoram encher a boca para falar, que são os sinais de mercado. Ou seja, uma economia monetária pautando o que deve ou não ser produzido e a quantidade que deve ser produzido.
É nesse sentido que o Estado vai estabelecer a unidade de conta. Por isso é muito difícil, Rock, explicar o nascimento da economia monetária somente a partir da Lídia lá, com a primeira cunhagem que se tem, ou uma das primeiras cunhagens, porque isso aí também não é absolutamente conclusiva essa afirmação, embora seja a mais recorrente, que a moeda nasceu na Lídia. Mas para que a moeda pudesse nascer na Lídia, a unidade de conta nasce muito antes, porque é a unidade de conta que vai ajudar o Estado, ainda no crescente fértil, a crescer em população, organizando a produção a partir da demanda. Ou seja, é no crescente fértil que se cria um sistema de créditos e débitos, prestem atenção, de créditos e débitos para que o Estado pudesse cobrar das famílias, porque no modo de produção asiática, ou civil coletiva, como é que funcionava? As terras seriam do Estado, dessa associação entre as famílias proprietárias, que normalmente vai ter uma família que se sobressai no arranjo político, e aí vai ser o faraó, o rei, o patés, enfim, o soberano. As terras são do soberano, do Estado. As famílias ganham o direito de trabalhar na terra se e somente se produzirem. A outra maneira de se viver era trabalhar nas estruturas públicas, nas obras públicas. Mas estes aí vão receber também da mesma maneira que aqueles que aplicam a violência cotidiana para extrair o excedente do trabalho daqueles que trabalham nas terras. E isso é gerido pelo Estado. Nesse sentido, aqueles que trabalham para o Estado vão receber créditos. Créditos. E esses créditos, eles poderão ser trocados diretamente pela produção. Se você quiser, você pode chamar isso de outra maneira, você pode chamar isso de tributação. Ou seja, isso aparece nos livros de uma maneira meio porca, porque, enfim, não sabia exatamente como se dá isso, né? Hoje já se tem mais informação a partir de estudos antropológicos, arqueológicos, né? O que sempre se disse nos livros sobre o modo de produção asiático? Que o Estado, então, cobrava em produção das famílias, diretamente a partir das suas estruturas. Mas o que vai fazer, se você quiser, o tal cálculo econômico para determinar o quanto de cada produção teve que ser feito? Bom, isso era feito a partir desse sistema de créditos e débitos. Eu estou falando de algo que a gente encontra vestígio arqueológico, por exemplo, na Mesopotâmia Antiga, na Suméria Antiga, talhado em pedra, escrita cuneiforme, determinando o quanto de crédito e quanto de débito cada família tinha. E isso é que fazia o tal cálculo econômico na época do crescente fértil desenvolvido ali, Suméria Antiga, Egito Antigo, etc. Eu estou falando de novo, em linhas gerais, citando um exemplo. Tá? Nós vamos ter isso muito mais presente na região da Mesopotâmia do que no Egito. O isolamento geográfico do Egito colaborou para uma série de questões um pouco diferentes ali, mas que depois também vão passar a utilizar mais ou menos esse mesmo tipo de prática. As moedas, ou seja, tokens, materiais, realização de transações econômicas também nascem antes da Grécia, mas isso era mais comum nas transações entre diferentes estados, entre diferentes sociedades de Estado. Internamente, o que se tinha eram esses sistemas de créditos e débitos e de tributação em espécie, sendo recolhida, entre aspas, a partir das demandas daqueles que eram funcionários públicos, entre aspas. Beleza? Ter seus alimentos produzidos por outros demandava organização. Hoje, esse processo acontece via comércio, com compras e vendas, usando dinheiro. Mas nas sociedades antigas, as tradições determinavam como tudo ia funcionar. Os grãos eram levados aos templos. As tradições determinavam como tudo ia funcionar. Não, galera, era o Estado, que é um instrumento de dominação de classe. E sim, chat, acontece assim até hoje.
É rigorosamente a mesmíssima estrutura, tanto na função da tributação, quanto na aplicação da violência cotidiana para que haja a extração do excedente do trabalho. Você acha que o trabalhador vai entregar a mais-valia de bom grado? Não, ele entrega porque tem a estrutura do Estado o obrigando a entregar. Se ele não entregar, ele é um ladrão. Ele vai ser recolhido para uma prisão. É a mesma coisa. Isso apenas se aprofundou e se especializou de lá para cá. Está infinitamente mais complexo, mais mistificado. As pessoas não percebem a exploração. Essa é uma das grandes diferenças do capitalismo. No modo de produção asiático, as pessoas sabiam da exploração. Assim como no escravismo, assim como no feudalismo. No capitalismo, as pessoas não se sentem, via de regra, exploradas. Por quê? Porque a ideologia ofusca essas relações de trabalho. Impede que as pessoas percebam que, no fundo, é a mesmíssima coisa que está acontecendo. Como oferendas e compartilhados pelos sacerdotes. Para organizar a distribuição de alimentos, as primeiras civilizações inventaram a escrita. Alguns dos primeiros exemplos que possuímos hoje são listas de entregas de grãos por agricultores. Uma vez que os oficiais podiam escrever, eles podiam levar uma parcela do que os outros produziam. Em outras palavras, taxá-los, criar impostos e usar os recursos para cavar mais canais, para distribuir água para a agricultura e construir tumbas para honrar os reis. Então, galera, assim, na verdade, os tributos são anteriores a todo esse processo. Sabe, o Rock coloca nesse momento aqui como se surgisse uma estrutura de produção e depois surgissem os tributos. Não. Os tributos nascem no mesmo processo que dá origem a essa estrutura de produção. Porque é justamente os tributos que vão permitir que se extraia o excedente produtivo da classe que trabalha pela classe que não trabalha. Percebem? Então aí tem mais um furo na explicação do Rock. Tá? Civilizações humanas existiam na Mesopotâmia, Egito, Índia e China por milhares de anos e os ingredientes estavam presentes para a nova civilização que apareceu na Grécia. Ali as pessoas começaram a pensar mais profundamente sobre o que seria ser um humano vivendo em uma sociedade. Hesíodo, um dos primeiros poetas gregos, disse sobre o ponto de... Tudo bem, é assim... Não foi ali que começou a haver esse tipo de questionamento, tá? Os questionamentos existenciais, enfim. Como eu disse, já havia uma filosofia muito mais antiga no Oriente em relação à filosofia grega. O ponto não é esse. O ponto é que ali nós vamos ter um novo modo de produção. Vai haver um processo de transformação das relações de produção daquele modo de produção asiático num modo de produção escravista. Basicamente, um é continuidade do outro. Um é aprofundamento do outro. Porque já vão existir escravos na servidão coletiva. Porém, na servidão coletiva, o trabalho não é restrito aos escravos. Os escravos que se tornavam escravos por dívidas, por serem apenados, por serem prisioneiros de guerra, enfim, poderiam se transformar em escravos. Essa escravidão poderia ser temporária, mas os escravos eram incorporados ao trabalho da família. E tinham obrigações junto às obrigações da família que trabalhava. No caso da Grécia, isso vai, depois de, enfim, muitos embates, em transformações, povos que chegaram na região, a própria primeira diáspora grega, enfim, uma série de coisas vão fazer com que os escravizados se transformassem na base da mão de obra. E a consequência disso é que quem era considerado cidadão, portanto livre, não tinha que trabalhar. Houve, portanto, um descolamento maior, um aprofundamento, se você quiser, da desigualdade social no mundo greco-romano. Onde aqueles da parte de cima da pirâmide vão ter muito mais tempo.
Então há um fenômeno de ócio criativo na antiguidade clássica. Então é por isso que se desenvolvem, naquele período específico, literatura, teatro, música, biologia, filosofia, história, os esportes. Eles precisavam se entreter. Eles quem? Aqueles que não tinham que trabalhar. Então isso não era para todo mundo, isso era para, sei lá, 5% da população. Então houve esse aprofundamento da desigualdade, que produziu, entre outras coisas, espaço para filosofia, para esse tipo de questionamento universal, que é onde surge a filosofia. Mas que, repito, já é mais antigo. E com perdão da simplificação aqui, mas esse é um elemento relevante para a gente contar essa história. Partida da economia, abre aspas. Deus manteve o alimento oculto, fecha aspas. Pães não caem do céu. E para termos o alimento, precisamos plantar a cevada, colher e transformar fermento e assar para produzir o pão finalizado. Em outras palavras, os seres humanos precisavam trabalhar para se manter vivos. Um dos maiores filósofos gregos... O trabalho sempre existiu, tá, gente? O trabalho é o que nos faz humanos. Não existe humano sem trabalho, tá? Não. Então é importante a gente dizer isso, tá? Nós defendemos o trabalho. A única coisa que a gente quer é ficar com o produto do nosso trabalho. É só isso. Platão, ele imaginou uma sociedade ideal. E a economia era muito diferente do que nós imaginamos hoje em dia. Por razões óbvias, como eu mencionei para vocês no começo. O contexto era totalmente diferente. Só para vocês terem uma ideia, a noção de nação, de Estado-nação, não existia. A sociedade grega era composta de cidades-estados, como Atenas, Esparta e Tebas. Não, tudo bem, a gente não pode pensar num conceito de Estado como o que a gente tem hoje em dia, tá? Mas civilizações muito mais antigas, que a civilização grega, já tinham uma organização de Estado com um poder relativamente centralizado, o Egito em alguns momentos. Não só o Egito. Tá? De novo, no Extremo Oriente também já vai ter esse tipo de experiência, que não é a mesma forma de Estado que a gente tem hoje. Então você não tinha essa delimitação de fronteiras, você não tinha a estrutura que a gente tem hoje. Mas já havia, sim, uma região de dominação a partir dessa relação de acordo aí entre os indivíduos proprietários. Os gregos chamavam as cidades-estados de polis, onde a palavra política se originou. A sociedade ideal do Platão era, portanto, uma cidade compacta e não um país grande. Ela deveria ser organizada de perto pelos governantes e existia pouco espaço para os mercados onde o alimento e o trabalho podiam ser comprado ou vendido por um preço. Vejamos a mão de obra do trabalho, por exemplo. Hoje a gente pensa em como nós vamos usar o trabalho como uma opção. Talvez você deseje se tornar um médico porque você gosta de tratar as pessoas e quer ganhar bem. No estado ideal do Platão, todo mundo tinha o seu lugar na sociedade pré-determinado ao nascer. A maioria das pessoas, incluindo os escravos, trabalhavam na terra. Essa maioria, então, eram as classes baixas. Acima dessa classe baixa, o Platão colocava a classe das almas de prata dos guerreiros. Essa primeira classe que eu mencionei era a classe bronze. No topo estavam os governantes, um grupo de filósofos reis. Sim, gente, eu não gosto muito de entrar nessa seara, porque isso é bastante controverso, tá? Mas o ponto que eu quero aqui apenas chamar a atenção é: existe determinada interpretação do idealismo de Platão que é utilizado para justificar, tá, uma porção de teses reacionárias, como o fato de haver algum tipo de predestinação. No meu entendimento, não é isso que Platão está dizendo no seu idealismo. Ele está fazendo construtos ideais, tá, para aquilo que existia naquilo que ele chamou lá de mundo sensível, ou que a gente passou a atribuir a Platão enquanto mundo sensível. Tá? Mas o ponto que sempre me chama a atenção, ainda mais quando isso sai da boca do Rock, é esse. Tá? Esse tipo de discursinho é instrumentalizado para a defesa de teses racistas. Olha aí, sempre cai no mesmo lugar. Que coisa, hein, Rock? Homens com a alma de ouro. Próximo de Atenas, Platão fundou a sua famosa academia para criar os tais dos homens sábios que estariam preparados para governar o resto da sociedade. Então vamos lá, resumir. Também não
não era, entendeu? Sei lá, na academia era praticada a doutrina não escrita, mas enfim, vamos lá. Platão dividiu a sociedade ideal em 3 categorias. A base da pirâmide, a mais baixa, eram os agricultores. A segunda categoria, que seriam esses de prata, né, essa alma de prata, como ele diz, eram os guerreiros, soldados. E no topo da pirâmide nós tínhamos os filósofos reis, que eram aqueles com a ideia da sofocracia, né? Enfim, é isso aí, né? E veja, por isso que isso é perigoso, porque isso é instrumentalizado, inclusive, para criticar democracia popular. Porque existiriam pessoas e pessoas, e nem todo mundo está apto a determinar o governo. Sacaram? Teria de ser aqueles que têm capacidade para isso. Isso vai ser muitas vezes recalchutado, tá? E veja, eu não estou dizendo que Platão dizia isso, eu estou dizendo que isso é instrumentalizado dessa maneira. Né? Isso vai aparecer de novo lá depois no positivismo do Comte, né? Que tinha aquela ideia de que o povo não deveria votar assim, de maneira universal, pelo seu próprio bem. Porque ele não saberia fazer isso da melhor maneira. Então isso é dito ao longo da história de diferentes maneiras, sempre para negar a democracia popular, que no fundo toda a sociedade de classes nega. Né? Mas eles adoram apontar o dedo e chamar os outros de antidemocráticos. A alma de ouro, mais capacitados para governar, preparados para governar todo mundo. Platão, ele desconfiava da busca pela riqueza. Tanto que no seu estado ideal, os soldados e reis não eram permitidos possuir propriedade privada para não serem corrompidos por ouro e palácios, né? Ou seja, bens. Ao contrário, eles tinham que viver juntos e dividir tudo. Até mesmo as crianças seriam criadas em comum por todos, ao invés dos seus pais de sangue cuidarem delas. Platão temia que a riqueza seria muito importante para as pessoas e isso causaria competição. E, eventualmente, o Estado seria governado pelos ricos, que seriam invejados pelos pobres. E as pessoas acabariam discutindo e brigando. Eu tenho uma outra interpretação disso aí, tá? Me parece muito mais uma ideia de eliminar uma eventual concorrência entre os indivíduos proprietários, com o estabelecimento de uma família que abarcasse o conjunto dos indivíduos proprietários. Mas enfim, isso é só a minha interpretação. O outro grande filósofo, Aristóteles, que por séculos pensadores consideraram ele a autoridade máxima, tanto que ele ficou conhecido como o filósofo. Aristóteles criticou o plano da sociedade ideal do Platão e ele, ao invés de imaginar uma sociedade ideal, pensou sobre o que funcionava dado as imperfeições das pessoas. Ele acreditava que não seria prático banir a propriedade privada, como Platão tinha recomendado, e o filósofo disse, né, o Aristóteles. É verdade que quando as pessoas possuem coisas, os outros invejam suas posses e lutam por elas. Mas se as pessoas dividirem tudo, elas provavelmente vão acabar brigando ainda mais. É melhor deixar as pessoas terem suas próprias coisas, porque elas vão cuidar melhor delas e nós teremos menos brigas sobre quem contribuiu mais para a criação do bem coletivo. Se as pessoas criaram riqueza usando as sementes e ferramentas que elas possuem, como alguém teria um par de sapatos quando ele... Não, na verdade, gente, assim, porque o Platão, ele parte do idealismo. Então, ele entendia que existiriam construtos ideais e que a realidade buscaria uma aproximação a esse ideal inatingível, por isso ideal. No caso do Aristóteles, ele vai ter uma outra abordagem. Ele simplesmente procurou explicar o que existia ali, por isso o realismo de Aristóteles. Então, o que o Aristóteles está falando, que não é o que o Rock está dizendo que ele está falando, é o seguinte, ele tá simplesmente buscando descrever o funcionamento da sociedade. Entende? Era diferente. Ele estava procurando descrever e, claro, entender, mas entender a partir daquilo que estava posto. Tá? E vai ser muito importante, sim, o Aristóteles, mas também nessa de não ter o acúmulo de conhecimento histórico, a massa crítica, a ferramentaria, a tecnologia, fez com que ele fosse responsável por, entre aspas, atrasar o desenvolvimento de muitas áreas. Mas ele procurava dizer o que tinha ali, o que estava acontecendo. Por isso o realismo. Não faz sapatos. Teremos o sapato feito pelo sapateiro, em troca de uma uva plantada por essa pessoa. Aqui, o Aristóteles ilumina uma partícula fundamental. Aristóteles era monista, dualista era Platão.
né? Do universo econômico, a troca de um bem por outro. O dinheiro, por exemplo, ele ajuda nisso, dizia o Aristóteles. Sem dinheiro, você teria que levar suas uvas com você para trocá-las pelos sapatos que você precisa. E teria que ter sorte de esbarrar em alguém que produz sapato e estivesse procurando uva. Para facilitar, as pessoas então concordaram em designar um objeto, normalmente ouro ou prata, como dinheiro para comprar e vender, comercializar coisas úteis. Então, esse aqui é o ponto, tá, gente? Assim, não havia, mesmo na Grécia, um volume de moeda metálica que fizesse com que o comércio fosse dinâmico e, ao mesmo tempo, transacionado em moeda metálica. Então, ainda havia presente aquele sistema de créditos e débitos, que resolvia este problema da dupla equivalência também, e também havia as trocas diretas de mercadorias por mercadorias. Também era possível, muitas vezes, pagar tributos em mercadorias ou em serviços, tá? Mas já há uma introdução de uma economia monetária neste período. Então é neste período que isso começa a se popularizar mais. Mas não vamos achar que a Grécia era um capitalismo onde não tinha energia elétrica, enfim, onde as pessoas não andavam de carro, aquelas coisas assim, sei lá, que a gente às vezes fica idealizando. O dinheiro cria a forma de mensurar o valor econômico. Quanto vale uma coisa? E permite que esse valor seja transferido de uma pessoa para outra. Com dinheiro, você não precisa encontrar alguém que pode te dar um sapato na hora que você quer trocar suas uvas. Você pode simplesmente vender as suas uvas por moeda, né, dinheiro, e no dia seguinte você pode usar esse dinheiro para comprar um par de sapatos. O primeiro dinheiro, ele foi feito de eletro, uma mistura natural de ouro e prata, no século 6 a.C., no reino da Lídia, localizado na Anatólia Ocidental, onde é a Turquia. Mas o dinheiro realmente se consolidou na Grécia Antiga. E, fazendo um paralelo com os dias de hoje, né? E na verdade, para quem não sabe, os gregos é que inventaram os Jogos Olímpicos. E naquela época, os campeões olímpicos, os atletas, eles eram honrados com dinheiro, recebendo 500 dracmas, que era o dinheiro local, cada um deles. Já no século XV a.C., existiam por volta de 100 casas da moeda fabricando dinheiro mundo afora. Aristóteles, ele percebeu uma coisa muito importante. Quando ele analisou as pessoas... E aí que tá, toda a cunhagem era de responsabilidade do Estado. E essa moeda já entrava em circulação porque ela era utilizado para pagar aquilo que a gente poderia chamar de funcionário público, sejam soldados, sejam pessoas das estruturas públicas. E aí essas pessoas colocavam esse dinheiro em circulação trocando com as pessoas que efetivamente produziam. E aí as pessoas que efetivamente produziam aceitavam essas moedas porque a tributação passou a ser realizada nelas. Entende? E assim, o governo conseguiu estabelecer um controle monetário. Tá? Isso já acontecia antes da moeda metálica. E não vai ser realizado somente com moeda metálica. Vai ser também utilizado com outros tipos de tokens, tá? Trocando objetos, usando dinheiro, ele percebeu uma diferença entre aquilo que é usado e aquilo que pode ser trocado. Por exemplo, o que é usado? Você usa a uva para se alimentar, é uma comida. É diferente de você usar a uva com um valor econômico, com um preço, que você vai quantificar esse preço para trocar por... Olha aí o Rock falando, né, da diferença. Enfim, da produção para o consumo, não alienado, né? Da produção de mercadorias. Outra coisa, o Aristóteles, apesar de ter feito essa distinção, né, entre algo que é usado e algo que pode ser trocado, ele mesmo assim entendeu que é perfeitamente natural, por exemplo, uma família plantar e comer uva. Do mesmo jeito que também era natural uma família plantar e vender a uva por dinheiro, para que aí com o dinheiro ela possa comprar outros bens que precisasse. Quando as famílias perceberam que elas podiam fazer dinheiro vendendo as uvas, elas começaram então a plantá-las puramente para obter... Não, tá, gente, não... Essas noções não nascem espontaneamente, tá? Isso é produto das relações de produção. Isso é uma das falhas desse pensamento místico, tá? Que é utilizado para contar a história, tá? Então as pessoas vão ser demandadas a ter determinada moeda, a pagar tributo nessa determinada moeda, a entregar parte do que produzem para as estruturas de Estado. Então isso não aparece porque as pessoas, nossa, olha só, eu produzo. Ai, quem sabe eu posso produzir um pouco mais do que eu consumo e aí eu posso vender. E aí tem outras coisas. Não, gente, as coisas não nascem assim. Por quê?
que essas noções elas não são naturais. A organização das sociedades que fez com que a gente pudesse resistir ao tempo e evoluir até sermos o que a gente era uma organização comunal, onde o que importava era a saúde do bando. Não havia ideia de meu, era tudo nosso. Essa ideia do meu vai ser introduzida a partir da mudança das relações de produção, que eu já contei aqui no início do vídeo. O lucro, que seria a diferença de quanto custa para você produzir alguma coisa e por quanto você vai vendê-la. E o chat tem razão aqui, eu até já nem tô mais dando ênfase assim. Isso tudo que ele tá dizendo que Aristóteles diz que não disse, apaga, tá, gente? Apaga, tá? Sim, eu conheço pouco de Aristóteles, o Rock bem menos do que eu. Então, assim, não, Aristóteles não falava essas coisas aí não, tá? E isso seria comércio. Comprar e vender coisas para ganhar dinheiro. O Aristóteles, ele era receoso e ele pensava que o comércio, que vai além da obtenção daquilo que a gente necessita, não era natural. Ou seja, eu preciso de um sapato, eu plantar uva e vender a uva para conseguir o dinheiro para comprar o sapato, aí o Aristóteles entendia que tá tudo bem. Agora, se eu só plantasse uva e ficasse vendendo a uva para ganhar dinheiro e acumular lucro, não que eu quisesse pegar esse dinheiro porque eu precisava de sapato, de calça, de cinto, mas só para eu acumular, aí ele tinha uma preocupação e ele era receoso com esse uso do comércio. Obviamente que a gente sabe hoje em dia que esse pensamento do Aristóteles não é completo, porque a sociedade pode ganhar muito com a competição do comércio. A competição entre fabricantes buscando o lucro traz produtos de melhor qualidade a preços mais baixos. E vários outros pensamentos. E aí vem os unicórnios, passam os cavalos alados, saltando dos arco-íris. É isso, tá, gente? Pensadores econômicos que futuramente vou trazer aqui para vocês explicaram isso de maneiras muito mais claras e profundas. Mas naquela época, naquele contexto, dentro do entendimento que o Aristóteles tinha, a visão dele era essa. Ele estava preocupado e inserido dentro de um contexto de uma cidade-estado pequena, tentando buscar essa construção de uma sociedade ideal, totalmente diferente da evolução das sociedades que nós temos hoje e do pensamento econômico também. Bom, o Aristóteles ele apontou que a riqueza que vem das atividades econômicas naturais, ela tinha um limite. Quais são as atividades econômicas naturais? Aquelas que eu troco o que eu produzo por aquilo que eu preciso. Por que tem limite? Porque eu preciso de limitadas coisas. Eu preciso de uma roupa, de um sapato, de uma casa, mas tem limite. Então, a conclusão do Aristóteles foi que todas as atividades econômicas naturais têm limite. Porém, ele apontou claramente que não tinha limite para o acúmulo não natural da riqueza. Você vender mais uvas e encontrar todo tipo de coisas para vender, isso seria um acúmulo não natural. E o que ele estava vendo, tá, gente? De novo, assim, o que ele estava vendo, mas assim, eu não sei por que ele está gastando tanto tempo com isso, até porque ele mesmo já disse que não é assim, que está errado, enfim, e não é assim sob perspectiva nenhuma, né? Ficou gordo o vídeo, hein? Começou muito bom, mas ficou gordo nesse momento. Vamos ver se melhora. Esse tipo de acúmulo, ele é ilimitado. Segundo Aristóteles, o que vai impedir você de acumular riqueza infinita? Absolutamente nada, exceto o risco à sua sabedoria e virtude. O Aristóteles disse, abre aspas, o tipo de personalidade que resulta da riqueza é a de um tolo próspero. Fecha aspas. Tinha uma coisa que era ainda pior do que plantar a uva para obter uma quantidade ainda maior de dinheiro, né? Que era aquilo que eu estava descrevendo, que era você plantar para o lucro. Ainda tem uma coisa que é pior para ele, que seria você usar o dinheiro que você ganhou plantando, você vai usar esse dinheiro para ganhar ainda mais dinheiro. Se o uso natural da uva era servir de alimento, né? A uva é uma comida, então o uso natural dela é ser alimento. Ou trocá-la por outra coisa, né? Que ele aceitava, porque afinal de contas você não vai produzir tudo, então você precisa trocar, e você usa a uva para ela troca. O uso natural do dinheiro é para ser apenas um meio de troca. Fazer dinheiro do dinheiro, ou seja, você pega... Isso aí é assim, né? Era o Aristóteles dizendo assim, vai dar merda. Tá vendo isso aí que vocês estão fazendo? Ó? Vai dar merda, tá? É mais ou menos isso aí que o Rock tá interpretando dessa maneira aí meio esquisita. Esse dinheiro empresta para outras pessoas e esse empréstimo você cobra um preço, que seria uma taxa de juros, é
para o Aristóteles a forma mais não natural possível de uma atividade econômica. Ou seja, o ataque do Aristóteles no empréstimo de dinheiro influenciou o pensamento econômico por séculos. Para o Aristóteles, estava claro que a virtude estava nos agricultores honestos e não nos banqueiros espertos. Mais uma vez eu preciso trazer o contexto da evolução. Não, ele vai dizer, não, você pode cobrar o jurinho sim, vamos acumular, vamos aumentar. Quer dizer, o Aristóteles, gente, tá? Já estava avisando que ia dar merda lá atrás, né? E aí deu merda, mas o Rock agora nesse trecho aqui vai dizer que não, na verdade foi super bom, foi supimpa, né? Foi supimpa. Só tem que lembrar, né? Supimpa pra quem, cara pálida? Da economia sofisticada, complexa, moderna e do contexto da época. O objetivo aqui é mostrar para vocês a evolução do pensamento econômico. E o Aristóteles, quer dizer, primeiro o Platão e depois o Aristóteles, vão evoluindo na forma de pensar. Só que óbvio que a história da economia, do dinheiro e de tudo que a gente conhece não termina neles. Mas nessa época, a visão deles era essa. A gente sabe que o dinheiro ele tem um valor. Ele não é só uma ferramenta de troca. Ele é um método de mensurar o quanto as coisas valem. E talvez essa outra função do dinheiro não estava evidente para o Aristóteles numa sociedade com uma economia tão pequena, básica e rudimentar, quase que de subsistência de todos. Não, cara, bastante diferente da nossa realidade. Não, cara, o Aristóteles nasceu em Estagíria, passou um tempo na Macedônia, viajou muito, tá? Porque como ele era um cara que ele queria retratar o que existia, ele procurava estudar as coisas que de fato existiam, tá? E já havia um grande grau de complexidade econômica naquela época, né? Com um aprofundamento das relações de produção baseadas em divisão social do trabalho, com milênios de desenvolvimento desse tipo de relação. Então não, segura a tua onda aí. Mas assim, esse vídeo foi legal, porque assim, dá pra ver como na verdade o Rock é raso, né, galera? Ele é um baita gerador de lero-lero, escorrega com certa frequência para preconceitos raciais de toda sorte, determinismo geográfico, orientalismo, ele sempre escorrega, sempre em quase todos os vídeos, e tem um conhecimento assim que eu não sei nem se dá para chamar de superficial da história, da geopolítica, tá? E é incrível como esse tipo de gente tem audiência gigantesca e da economia moderna. Só voltando então aqui para o pensamento dos gregos, dos filósofos gregos, enquanto o Platão e o Aristóteles eles escreviam sobre essas visões e teorias econômicas, a sociedade grega estava se distanciando dessas filosofias econômicas dos pensadores, dos filósofos. O mundo estava em transformação. A cidade-estado grega estava em crise. Atenas e Esparta tinham travado uma longa guerra. Os desenhos econômicos dos filósofos eram maneiras de se apoiar nas glórias do passado. A solução do Platão era um estado disciplinado e Aristóteles era um guia prático para salvar a sociedade. Foi por causa da guerra, né? Foi, gente, assim, ele podou toda uma história ali, né? Desde da expansão dos persas, do choque com os gregos, aí depois ele citou ali en passant a Guerra do Peloponeso, depois nós vamos ter toda a questão da Macedônia dominando ali, formatando aquilo que depois a gente vai chamar de civilização helenística. Enfim, é uma história enorme, assim, que não daria para falar, assim, em termos tão gerais. Do grande comércio, mas os gregos estavam ficando fixados no dinheiro, porque a economia estava crescendo, porque as trocas estavam aumentando. Eles estavam gostando, entendeu? Eles estavam gostando. Tinha opção de não gostar. Preguiça. Final do vídeo, ficou longo o vídeo, eu fiquei com preguiça. Enquanto o Platão e o Aristóteles condenavam esse amor, né, ou essa proximidade ao dinheiro. Existiam alguns rumores de que o governante de Esparta, ele compartilhava dessas visões, né, do Aristóteles e do Platão, e ele desencorajava o ganho do dinheiro, fazendo das moedas da cidade barras de ferro tão grandes e tão pesadas que elas tinham que ser puxadas por bois. Mas no resto do mundo grego e no resto do mundo, o comércio florescia e crescia sem limites. As cidades comercializavam uvas, grãos e vários outros bens. Depois do Platão e do Aristóteles, as correntes do comércio fluíram ainda mais longe, levadas pelo seu pupilo Alexandre o Grande, com seus exércitos alcançando o Mediterrâneo e além, e espalhando a cultura grega pelo seu vasto império. Eu falei que o Alexandre o Grande era o... Tá ligado? Muito, assim, eurocentrismo, né?
né? Espalhou a cultura grega, mas houve uma troca intensa, né? Então há uma transformação, há uma síntese sendo produzida com todo o processo de expansão do Alexandre, sabe? Porque senão parece que o Alexandre saiu para ensinar o Oriente das coisas. O que é falso, né, gente? Pelo do Aristóteles, porque o Aristóteles foi o grande professor do Alexandre. Bom, como todos os impérios, os gregos e romanos morreram. E os pensadores também ficaram para trás. E com o fim do Império Romano no século V, quem vai assumir o pensamento econômico são os monges cristãos. E aí nós vamos entrar numa nova era, num novo capítulo da história da criação da economia. E esse é para um próximo vídeo. Eu vou contar para vocês como é que era a economia cristã ou a economia. Ah, tá. Então vamos deixar para depois. Né? Economia cristã deve ser ótimo, mas esse eu não vou tancar. Já achei demais tancar a aula 1 aqui do Rock. E você, diz aí o que você achou. Eu gostei. Acho que os primeiros 2/3 do vídeo ele deu para acrescentar bastante coisa. Tá? Se você quer de fato entender um pouco mais dessa história, é algo que eu acho que eu tenho sim a acrescentar. Eu já estudei bastante, enfim. E falo aqui com segurança que eu tenho uma posição muito mais segura para você que gosta desse tipo de assunto, que é do rock, tá bom? Então, pô, deixa um like para mim aí, deixa um comentário aí, né? Acrescenta alguma coisa ao debate aí, tá bom? É muito importante. Se puder, ajuda na manutenção do canal. Beleza, gente? Era isso hoje. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.